Olá pessoal, é de conhecimento geral de que o interesse dos portugueses sempre foi por metais preciosos. Chegaram em 1500, procuraram metais preciosos, mas não encontraram. Daí eles dedicaram ao trabalho extrativista do pau-brasil. Depois, para manter a colônia sob seu domínio e impedir invasores, né, outros europeus que aqui também estavam de olho, trataram logo de colonizar e de povoar essa região. A princípio, o povoamento era no litoral. Só depois, muito tempo depois, que foi escorregando aí para o interior do território. Então, vieram as produções, as construções de engenhos, né? As doações de Sesmarias, o território foi dividido em capitanias hereditárias e tudo mais que já sabemos. O metal precioso, o ouro e outros minérios de valor só foi encontrado a partir da ação dos bandeirantes, que começa ali no final do século XVII. E é justamente no final do século XVII que eles encontram uma região cheia de minérios, jazidas, diamantes, de ouro. Em especial aí estou falando de Minas Gerais. É por isso que ganha o nome de Minas Gerais. E Goiás? Qual é a situação de Goiás nessa história? Goiás ele é uma província que foi depois sendo povoada a posteriori, depois de Minas Gerais. O ouro descoberto na região de Goiás, na província de Goiás, ela aconteceu algumas décadas depois de ter encontrado ouro em Minas Gerais. Então, uma vez descoberto vários pontos auríferos na província de Minas Gerais, começa então outro empreendimento, o povoamento de Minas. Muitas famílias, homens ricos, com seus escravos, vieram para Minas Gerais, ou para Goiás, e se estabeleceram nestes pontos estratégicos. O auge do ouro aqui em Goiás foi de 10 anos no máximo. Conta aí, segundo alguns dados historiográficos, que conta de 1726 a 1735. Veja que não é nem 10 anos. Mas vamos colocar aí num espaço de 10 anos. Neste espaço de 10 anos, de 1726 a 1735, né, foi o ponto ápice, né, o ponto mais alto do ciclo do ouro em Goiás. Agora, vamos falar da qualidade desse ouro. O ciclo do ouro em Goiás não durou o mesmo tempo do de Minas Gerais. Mas nos 10 primeiros anos, onde teve o ciclo alto do ouro aí, Goiás, de certa parte, passou até relativizar, competir com Minas Gerais. Mas, claro, foi um período mais curto. Mas vamos observar, que tipo de ouro foi esse? É o ouro de aluvião. O que é o ouro de aluvião? Onde ele é encontrado? Ele é encontrado no leito dos rios ou nas barrancas, né? Nas margens, nas barrancas dos rios. É um ouro que não precisa de muita técnica e nem de muitos recursos tecnológicos para poder cavar fundo e extrair esse ouro. É um ouro mais de fácil exploração. Na província de Minas Gerais, em especial ali onde hoje é Ouro Preto, antiga Vila Rica, você entra em túneis, né, profundos mesmo. Mas aqui em Goiás, o ouro básico foi um ouro de aluvião. O que é ouro de aluvião? Eu já falei onde ele é encontrado. Nas margens, nos solos, né, no assoalho dos rios. Mas onde é encontrado... Mas o que é ouro de aluvião? Por que aluvião? Ouro de aluvião é um tipo de ouro
que ele vem ao ser extraído, ele vem misturado com outros compostos químicos e também com argila. Este é o ouro de aluvião. Agora, vamos voltar um pouquinho no tempo para poder entender a ação da coroa portuguesa. Não vou entrar em detalhes porque isso valeria uma outra aula só para falar sobre esse assunto. Mas o certo é que a coroa portuguesa ela vem emitindo decretos, regimentos para controlar a extração e a exploração desse ouro, ok? E assim, quando é descoberto ouro na província de Goiás, qual é a atitude da coroa portuguesa? A coroa portuguesa, Portugal, decide cortar as vias de acesso à província. Então, na época, as estradas, não havia a malha rodoviária que nós temos hoje, né? As estradas eram mais precárias. Então, muitas estradas elas eram de autoria dos próprios fazendeiros. Vou dar um exemplo. Você é um fazendeiro, você você abre um espaço na tua terra e o vizinho do lado ele passa a dar continuidade nisso aí. As estradas eram precárias, mas havia algumas estradas. Quando enchia, as estradas ficavam intransitáveis, algumas pontes caíam. Até mesmo a cidade onde hoje é Pirenópolis, a antiga meia ponte, foi por conta de uma enchente que levou a metade da ponte. Então, esta era a circunstância. Quando é descoberto vários pontos auríferos em Goiás, a coroa portuguesa impede. Ela proíbe as vias de acesso à província de Goiás. O relato histórico conta o seguinte, que houve um tropeiro chamado José da Costa Diogo, que ele desobedeceu e trouxe uma mercadoria de Minas Gerais para Goiás, e ele foi severamente penalizado. Daí você pode perguntar, mas como chegavam nesses pontos auríferos? Por uma estrada. A estrada que foi aberta pelos bandeirantes paulistas. Esta estrada, esse caminho que eles abriram, foi mantido aberto. Outros canais aí de ligação que vinha de Minas, todos eles foram interrompidos, fechados. Por qual motivo? Para facilitar o controle da coroa portuguesa sobre a exploração de ouro e evitar, assim, o contrabando. Então, as estradas que vinham do Maranhão, da província do Maranhão, Piauí, Bahia, Minas, em direção a Goiás, todos foram interditados. Somente a estrada que vinha de São Paulo, que foi aberta pelos bandeirantes. Observe isso. Agora, sobre os pontos auríferos da província de Goiás. Não vou falar aqui de todos, mas vou falar de alguns principais. Nesses pontos auríferos, a chegada de pessoas, de mineiros e também de proprietários, formaram nestes pontos auríferos pequenos arraiais, que depois foi evoluindo para cidade, arraiais, depois vilas, e hoje são cidades, municípios. Quais são? Você vai ver na comarca do norte, que hoje é o Tocantins, você vai ver Arraias, Taguatinga, Dianópolis, Porto Nacional, Natividade, Paranã, ok? Algumas cidades no século XVIII e XIX tinham outro nome, né? Eles não eram chamados por esses respectivos nomes que eu dei agora. Vamos falar de novo. Quando falava Arraial do Pontal, hoje é Porto Nacional. Quando falava Vila do Duro, hoje é Dianópolis. Arraial de Santa Maria, antigamente Taguatinga, ok? Natividade é Paraná, Natividade ainda é Natividade.
Lá na parte comarca do sul, na parte do sul, que hoje é apenas o estado de Goiás, que a divisão foi agora recentemente, havia outras localidades. Vou falar das principais. Antigamente, Meia Ponte, hoje Pirinópolis. Antes, Vilas Boas, hoje Goiás Velho ou Cidade de Goiás. E Corumbá, ok? Pode ter outras, sim, mas eu estou falando apenas das principais. Vou falar agora das casas de fundição. As casas de fundição, analisando assim bem por alto, poderemos hoje chamar de Casa da Casa da Moeda. Por quê? Porque lá que era cunhado as moedas, era formado as barras de ouro, e é dali que levava para o seu destino. Os proprietários que tinham escravos, que eram chamados de mineiros, que trabalhavam nos minérios, eles, claro, que tinham seus lucros, e parte desse lucro ia para onde? Ia para a coroa portuguesa. Casa de fundição. A casa de fundição era onde era feito esse processo. Eles extraíam, eles pegavam, recolhiam, eles não extraíam, eles recolhiam o ouro trazido pelos mineiros. Este ouro era processado, passava por um processo químico de extração das sujeiras, de outros minérios, de outros compostos orgânicos, químicos, para formar aí barras de ouro e também cunhar moedas, ok? Quem trabalhava nessa casa de fundição era gerenciado por um provedor. Provedor é como se hoje fosse os gerentes, provedores. E daí tinha os escrivães que faziam toda a documentação, havia os fundidores que trabalhavam realmente com o ouro num processo de purificação, e havia os fiscais. Os fiscais, eles eram empregados públicos, ou seja, eles eram indicados pelas câmaras municipais. O que eram as câmaras municipais? Equivalente ao que nós chamamos hoje de Câmara Legislativa, de Prefeitura, ok? Na época era chamada de câmaras municipais. E as câmaras municipais delegavam um fiscal para poder fiscalizar esse processo. Então havia dentro da casa de fundição provedores, escrivães, fiscais, fundidores, mineirinhos, pessoas que trabalhavam com ouro. Estes eram os funcionários. É natural que haja certo tipo de corrupção. Então, o que a coroa portuguesa fazia com essa exploração do ouro? Cobrava impostos. E o principal imposto que era cobrado era o quinto. Eu vou ler aqui para ficar bem correto. O que era o quinto? Era o imposto cobrado pelo governo durante o Brasil Colônia. Recebeu esse nome porque correspondia a 20% do metal extraído que era registrado pelas casas de fundição. Então, chegando com esse ouro na casa de fundição, se o cara chegasse aí com 1 quilo de ouro, 20% deste quilo era da coroa portuguesa, ok? Eles pegavam a quantidade e calculavam 20%. Aí uma conta matemática, né? Nós temos um meio, um terço, um quarto, então separava-se um quinto. De todo, um quinto, 20%, era da coroa portuguesa. É natural que era uma taxa altíssima. Imagine, você tem 1 quilo e 20% não é seu. Isso começou a causar contrariedades entre os mineradores. Às vezes subornavam fiscais. E aí o que eles faziam? Eles buscavam meios de contrabando. Quando Portugal estabelece este regimento burocrático para controlar essa produção de ouro, o ciclo do ouro começa a cair. Duas hipóteses aí para a queda. Talvez mesmo o próprio a própria falta de ouro, né? O esgotamento, talvez, o próprio esgotamento. E também outra hipótese é que
parte desse ouro era contrabandeado. Não chegava nas casas de fundição para o fiscal fazer as anotações. Observe o seguinte, que às vezes você conseguiu explorar e extrair 1 quilo de ouro, você só leva meio quilo. E o imposto é dado somente sobre o meio quilo que você levou. Para a casa de fundição, você só conseguiu meio quilo, mas o outro meio quilo ele vai para outro lugar. É daí que surge a ideia também de vários truques, várias tramóias que os mineradores faziam, né? Uma delas é o santo do pau oco. Foi muito usado em Minas Gerais. Compravam os santos, né? Santos, e carregamento daquelas estátuas que diziam levar para a igreja. E por dentro dessas estátuas era oco, porque eles preenchiam esse oco com metal precioso, com ouro. Aí o fiscal olhava, não, realmente é um carregamento aí de santos, né? Aí criou-se esse apelido. E outras formas. Dizem que também os negros deixavam o cabelo meio black power, sujavam de areia, porque na areia extraída tinha o ouro, né? Ali, o ouro misturado com argila. Misturavam na areia, no cabelo, colocavam por debaixo das telas do jumento, das mulas, e chegando em casa eles lavavam, aquela areia saía, dos animais também, e dali eles faziam os seus contrabandos, né? Então, qual foi a alternativa utilizada pela coroa portuguesa? Foi a criação de registros. O que é um registro? Basicamente, quando você está fazendo a encanação de sua casa, você compra um registro. É o registro que vai controlar o fluxo da água, ou vai impedir de entrar água, né? Passagem, ou liberação da água. Ok? Uma palavrinha bem simples, mas dá para entender isso. A coroa portuguesa ela cria vários registros. Há um registro ali próximo na cidade de Santa Maria, que hoje é Taguatinga, outra próxima à Vila do Duro, que hoje, como eu já falei, é Arraias, outra próxima ao Pontal, que hoje é Porto Nacional. Então, esses registros, eles funcionavam da seguinte forma. Era uma forma de evitar o contrabando, de controlar o contrabando. Além das casas de fundição, havia esses registros, onde as pessoas tinham que prestar contas, né, das mercadorias que estavam transitando no local. Havia mais ou menos 4 ou 5 tipos de registro. Vou ler aqui para ficar bem mais claro. Registros do ouro, que fiscalizava o transporte do minério e cobrava 1/5. Então, outra alternativa, além da casa de fundição, já não era suficiente, criar os registros. Primeiro você vai ter aí registro do ouro, que fiscalizava o transporte do ouro e cobrava aí a 5ª parte. Depois vem os registros de entradas, que é explorado por contratadores. Os registros dos meios de direitos da casa doada, que cobravam impostos sobre animais. Então observe que não é só o ouro que era taxado, não. Eles taxavam transporte de animais, mercadorias diversas e também o ouro, né? E aí que mais? Tem o registro de demarcação diamantina, que combatia o contrabando de diamantes e faziam a cobrança de entradas. E as contagens, que cobravam tributos sobre animais em trânsito. Olha só, até os animais em trânsito tinham tributos. Então, pessoal, o Brasil é o país dos impostos desde a época do século XV. Desde a época do descobrimento. Você observa aí que até o transporte em trânsito era cobrado. Beleza. É impossível você pegar os 5 tipos de registros agora e tal. Mas memorize esses. Havia o registro que controlava o transporte de mercadorias. Havia os registros que faziam o controle do ouro, né? E os registros até mesmo da locomoção com os animais. Enfim. Existem alguns escritores da época do século XIX que escreveram sobre esta província. Você vai ver aí
vou falar aqui um escritor que ele escreveu já no século XIX e que ele vai retratar todo o aspecto cultural, social e econômico da província de Goiás. É Alfred Toné. Ele dizia que o auge da... E assim, você vai encontrar esse discurso também nos relatórios de província dos presidentes de Goiás. De que o auge, o apogeu, a primavera de Goiás foi durante o ciclo do ouro. Logo depois, Goiás passa por entre aspas, Idade das Trevas. Uma província melancólica, triste, isolada. De certa forma, a gente entende que é isolada porque todos os meios de acesso foram interrompidos. Apenas um foi mantido. Então sempre foi difícil chegar a Goiás. Até hoje, nas linguagens, nos ditados populares, Goiás, Tocantins é como se fosse, apesar de ser o centro do Brasil, é uma região meio isolada, né? Observe isso, até para comprar até as passagens que você compra, né? Brasília tem toda uma ligação com todos os lugares, né? Goiânia, Brasília. Quando você vai comprar passagem de avião em Palmas, sempre tem que ter 2 ou 3 conexões, é meio complicado isso aí. Mas é histórico, observe, né? Alfred Toné. Vou falar outra informação importante. Foi justamente a falta desse acesso que começa a nascer uma discussão em Goiás, projetos até mesmo de governo, de utilização dos rios como meios de comunicação. Então, já que as estradas não valem, estão interditadas, vamos usar as navegações dos rios. Aí vários jornais falam sobre isso, né? O Correio de Goiás, Jornal Norte de Goiás, vai falar sobre isso. E as navegações dos rios, ela passa por um outro trâmite, outras complicações geográficas também. O Brasil, muitas coisas demoraram a ser efetivadas. Enfim, a princípio, o ciclo do ouro aí faz parte da história de Goiás, que avançando nos estudos vai chegar à divisão do Goiás com Tocantins. Aqui é César Augusto, história para dentro da cabeça.